Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores hoje, ele versa sobre a aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais, sempre eles, voltando à tona aí, mas nas causas que envolvem a fazenda pública e quando a faixa de incidência lá dos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, vou mostrar para vocês já já, quando há um gap, ou seja, quando você fica entre um inciso e outro, como é que se calcula isso? Então, deixa eu apresentar para vocês o julgado. Nós estamos tratando do recurso especial 1.769.017 do Rio Grande do Sul. O que nós tivemos aqui na origem que justifica esse julgado, do ponto de vista da moldura fática? Tivemos uma execução fiscal cobrando a quantia de 223 mil. Após a penhora de bens da executada, ela ingressou com os embargos à execução fiscal e atribuiu à ação autônoma dos embargos à execução fiscal o valor da causa de 223 mil, que era justamente a cobrança lá na execução fiscal que ela visava impedir. Então, só para fins de recordação, a execução fiscal é disciplinada por meio da Lei 6.830 de 80. E a previsão quanto aos embargos à execução, por sua vez, estão constando, vai aparecer na tela aí para os senhores, com base no artigo 16. O executado pode oferecer embargos no prazo de 30 dias. O que nós tivemos na hipótese dos autos? O juiz extinguiu os embargos sem resolução do mérito, considerando que eles foram interpostos fora do prazo, não mais do que os 30 dias. E aí o juiz estipulou honorários sucumbenciais a serem pagos pela executada e creditados à Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul no montante de 40 mil reais, sendo o valor da causa 223 mil reais. Porque estava muito no artigo 85, estão avançando lá para a disciplina do CPC. O artigo 85 trata da incidência dos honorários sucumbenciais. E ele tem alguma regulamentação, a começar no parágrafo 2º, que é a regra geral, e prevê que os honorários são fixados entre 10% e 20%. Nas causas que envolvam a fazenda pública, quer dizer, quando a fazenda pública é parte, o montante varia. Foi justamente o que eu falei no começo do vídeo, né? A depender do valor da causa, nós temos uma porcentagem que vai diminuindo. Como a base é maior, o legislador optou por diminuir a incidência percentual. Então, quer dizer, causas de até 200 salários mínimos, entre 10% e 20%, permanece na regra geral. Para causas entre 200 e 2.000 salários mínimos, o que o inciso 2º já diz? Que fica entre 8% e 10%. Então, esse é o raciocínio que nós estamos aqui a enfrentar e a analisar. O que a empresa executada sustentou? Ora, é desproporcional esse valor de 40 mil em cima de 223 mil, porque isso representa 18% do valor da causa. 40 mil de 223 mil equivale a 18%. E essa causa não justifica porque os embargos foram julgados sem resolução de mérito por intempestividade. Então, não deu trabalho nenhum à Fazenda Pública, né? E aí, lá no parágrafo 2º, a variação entre o mínimo e o máximo, né? Ele fala 10% a 20%, mas você vai aplicar o mesmo raciocínio em cada um dos incisos do parágrafo 3º também, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo de serviço exigido.
Então, vejam, não faz sentido uma causa que foi liminarmente extinta por intempestividade ficar muito próximo do limite máximo. 18% está muito mais próximo dos 20%, que é o limite máximo, do que os 10%, que é o limite mínimo. Então, com base nesse raciocínio, a empresa apelou para o TJ local pedindo a redução do valor. E o que o TJ fez? O TJ deu provimento à apelação com base no artigo 85, parágrafo 3º, inciso 2º, dizendo que deve ser fixado entre o mínimo ali de 8%. Por quê? Porque 223 mil é superior a 200 salários mínimos. Então, eles fixaram o mínimo na faixa do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 83. E o mínimo, nessa hipótese, é 8%. Determinou, portanto, que incidisse 8% em cima do valor da causa de 223 mil reais. E aí, o que fez a Fazenda Pública, que é o nosso cerne aqui da análise? A Fazenda Pública interpôs recurso especial pedindo a observância do escalonamento regressivo constante do parágrafo 5º do artigo 85. Porque no TJ afirmou-se que atribuiu-se a esse dispositivo, que eu já vou mencionar, trazer aqui para vocês, atribuiu-se uma interpretação literal, porque ele prevê quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública, e aí depois ele continua, for superior ao valor previsto no inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial, e naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Quer dizer, qual é a lógica do parágrafo 5º? Quando você passa do inciso 1º, você deve utilizar, então, 223 mil, vamos arredondar, não é exatamente isso, tá? Mas vamos fingir que foram 223 salários mínimos. Vamos arredondar o salário mínimo para R$1.000 para facilitar o cálculo. Então, são 223 salários mínimos, nessa hipótese, 223 mil reais. Eu volto a dizer, eu sei que não é exatamente isso, mas só para facilitar o raciocínio. Até 200 salários mínimos, você vai, se o julgado determinou a aplicação da faixa mínima, você vai calcular 10% em cima de 200 salários mínimos, e o que exceder, 223 menos 200, aí é fácil, 23 salários mínimos. Você vai aplicar 8%, que é a faixa mínima do inciso 2º, em cima de 23 e vai chegar à remuneração total. O que o TJ local determinou? 8% em cima de 223. O que a Fazenda Pública queria? 10% em cima de 200 e 8% em cima de 23, com base no parágrafo 5º que eu lhes disse. E aí o que o TJ local concluiu? Que o parágrafo 5º somente é aplicado em hipóteses de condenação contra a Fazenda Pública, como consta inicialmente nessa primeira passagem aqui. Esse raciocínio se dá quando condenação contra a Fazenda Pública. E a Fazenda Pública pretendeu a aplicação desse parágrafo 5º nesse recurso especial. Pois bem, e aí o que o STJ concluiu nesse julgado? O STJ afirmou, olha, vou ler a parte da ementa aqui, que é o item 1 da ementa, resolve a questão. No presente caso, a Corte de Origem deixou de aplicar a regra do 85, parágrafo 5º do CPC, por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, além de tal exegese não conferir tratamento isonômico às partes, verifica-se que consta expressamente do mencionado dispositivo de lei federal que a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no 85, parágrafo 3º do CPC, não havendo distinção se vencedor a Fazenda Pública ou a parte contrária. É evidente que a redação do dispositivo não ajudou. Não ajudou. Mas, realmente, o parágrafo 5º do artigo 85 não se refere exclusivamente às hipóteses em que a Fazenda Pública for condenada.
Ele tem um ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto. Nessa parte do dispositivo, ele não faz menção se a fazenda pública é vencida ou vencedora. Então, qual foi a lógica que desenvolveu o STJ aqui? Que esse parágrafo 5º do artigo 85 prevê a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquota quando o benefício econômico obtido pelo vencedor, pouco importa se o vencedor é a fazenda pública ou não, superar a primeira faixa do escalonamento contido no artigo 85, parágrafo 3º, que é aquele que menciona 200 salários mínimos. Então, e outro argumento, nós temos um tema, né, vinculatório importantíssimo nesse contexto de honorários sucumbenciais, envolvendo inclusive a fazenda pública, que é o tema 1076 do recurso repetitivo do STJ. E a lógica que permeou o julgamento desse tema 1076 do STJ foi especificamente a de buscar estabelecer, tanto quanto possível, um tratamento isonômico para as partes, evitando-se que haja, conforme a hipótese, tratamento diferenciado a depender da posição da fazenda pública em juízo. Então, a não ser quando a lei especificamente excepcione, é para você tratar de modo igualitário as partes, estando a fazenda pública presente na relação processual ou não. Então, a conclusão a que se chega nesse julgado, dando uma interpretação específica a esse parágrafo 5º do artigo 85, é a de que, nas causas em que a fazenda pública for parte, a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas de honorários advocatício dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa. Então, voltando aqui ao parágrafo 3º, ele tem várias faixas. Então, você vai aplicar para cada faixa o equivalente ao inciso anterior. Pouco importa, não há nenhuma distinção se a fazenda pública é a vencedora ou a vencida. Perceba que no parágrafo 3º a redação ficou mais clara. Nas causas em que a fazenda pública for parte. Não disse a parte vencedora ou vencida. E o parágrafo 5º, ele dá uma embananada aqui. Ó. Ele diz fazenda pública condenação contra a fazenda pública, e depois diz ou, e traz outra hipótese. Então dá para você riscar essa primeira parte. Não é só nas hipóteses em que a fazenda pública é condenada. Também nos casos em que a fazenda pública é vencedora. Então, você não vai conseguir incluir fazenda pública vencedora nessa passagem que eu estou destacando. Mas você consegue incluir na passagem final. O benefício econômico obtido pelo vencedor. E ele não diz quem é o vencedor aqui. Pode ser a fazenda pública vencedora. Então, é um ajuste de rota aí que o STJ nos traz por uma redação truncada. Digamos, uma má redação, uma redação mal feita do legislador aqui no parágrafo 5º do artigo 85 do CPC. Beleza? Então, em resumo, e em sede de conclusão, se a gente arredondar, né, 223 mil o valor da causa, a gente arredondar para 223 salários mínimos, e eu volto a dizer que eu sei que não é exatamente isso, como é que a gente deve calcular? E aí serve para esse caso, serve para qualquer outro. A gente deve pegar faixa a faixa. Então, 223 mil supera 200 salários mínimos. Você vai calcular de 0 a 200 salários mínimos, 10%. Não acabou. E os outros 23? Os outros 23 estão entre 200 e 2.000 salários mínimos. Então, os outros 23 salários mínimos, 8%. 10% em cima de 200, faixa mínima do inciso 1º, e 8% em cima da diferença, nessa hipótese 23, por conta da faixa mínima do inciso 2º. Ok? Então, acho que já é possível que a gente encerre esse vídeo analisando este julgado com esses esclarecimentos. É isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima.